Mesmo quando a vida parece pesada e o caminho incerto, lembre-se, existe uma presença que te guia com cuidado e amor em cada detalhe da sua jornada. Você não está andando sozinho, mesmo quando tudo ao redor parece silêncio. Há uma direção maior te conduzindo, mesmo quando você não consegue enxergar o próximo passo. Nos momentos em que faltar força, quando o cansaço bater e a esperança parecer distante, não desista. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas, há um cuidado constante te acompanhando, te protegendo e te sustentando de formas que você talvez ainda não perceba. Mesmo nas pausas da vida, algo está sendo preparado para o seu bem. Se você estiver passando por desafios, por dias difíceis ou por sentimentos confusos, não permita que isso defina o seu fim. Os vales fazem parte do caminho, mas eles não são permanentes. Eles não são o destino. Eles são apenas fases que te fortalecem, te moldam e te preparam para algo maior. Há descanso para a sua alma. Há renovação para o seu interior. Mesmo que o mundo seja agitado, dentro de você pode existir paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas de confiança, de fé e de entrega. Siga em frente com coragem, mesmo que seja em passos pequenos. Você está sendo guiado com propósito. Nada do que você vive é em vão. Cada experiência tem um sentido. Cada luta tem um aprendizado. Cada espera tem um tempo certo. E mesmo quando você se sentir sozinho, lembre-se, você não foi esquecido. Existe cuidado sobre a sua vida. Existe proteção sobre os seus dias. E existe um caminho preparado para você continuar andando. Mesmo que a sua mente tente te convencer de que você está perdido, há uma direção que não falha. Você pode não entender agora, pode não ver sentido imediato em tudo o que está acontecendo, mas isso não significa ausência de propósito. Às vezes, o crescimento acontece em silêncio, no invisível, onde ninguém percebe, mas você está sendo fortalecido por dentro. Quando a ansiedade tentar tomar conta, respire e siga mais um pouco. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Apenas continue caminhando. Um passo de cada vez também é progresso. E mesmo os dias em que você sente que não avançou nada, ainda assim, você foi sustentado até aqui. Há forças sendo renovadas em você, mesmo nos dias em que tudo parece parado. Há portas sendo preparadas, mesmo quando nenhuma se abriu ainda. E há uma paz que pode te alcançar no meio da confusão, trazendo descanso para aquilo que você não consegue resolver sozinho. Não permita que o medo te convença de que acabou. Não acabou. O caminho ainda está sendo construído. O que parece atraso pode ser proteção. O que parece silêncio pode ser preparação. E o que parece perda pode estar te conduzindo a algo muito maior do que você imagina. Você não está abandonado no meio do processo. Existe um cuidado constante te acompanhando, te guiando e te sustentando mesmo quando você não percebe. E esse cuidado não falha, não se cansa e não te deixa no meio do caminho. E mesmo quando a espera parecer longa demais, quando as respostas não chegarem no tempo que você gostaria, ainda assim, há um propósito sendo construído em cada detalhe. O que hoje parece demora, pode estar te preparando para algo que você ainda não está pronto para carregar. Há coisas que só fazem sentido depois que passam, não durante. Quando você se sentir fraco, lembre-se de que força não é a ausência de cansaço, mas a capacidade de continuar mesmo cansado. E continuar, mesmo que devagar, já é um sinal de que você não desistiu. Há dias em que o simples fato de você seguir em frente, mesmo sem motivação, já é uma vitória silenciosa. Não se compare com o tempo dos outros nem com os caminhos dos outros. A sua jornada tem ritmo próprio, tem fases que só você entende e tem processos que ninguém pode viver no seu lugar. E isso não é atraso, é formação, é construção interna, é algo sendo moldado dentro de você que ainda vai te sustentar no futuro. Mesmo quando tudo parecer incerto, existe uma direção que não se perde. Mesmo quando as emoções forem confusas, existe um caminho que continua firme. E mesmo quando você não tiver controle sobre o que está acontecendo, ainda existe cuidado sobre você, te guardando de formas que você só vai entender depois. Respire. Você chegou até aqui por algum motivo. Nada foi em vão, nem mesmo as dores, nem mesmo as esperas, nem mesmo os momentos em que você achou que não iria conseguir. Tudo isso, de alguma forma, te trouxe até este ponto.
mais forte, mais consciente, mais preparado do que antes. E ainda que o futuro pareça distante, ele continua sendo construído agora. Cada escolha, cada pensamento, cada pequeno passo conta. E mesmo quando você não vê resultados imediatos, isso não significa ausência de movimento. Muitas coisas boas crescem em silêncio antes de aparecerem em forma de respostas. Então não desista no meio do processo. O que está sendo preparado para você não depende da sua pressa, mas do seu caminho. E esse caminho, mesmo com pausas e desafios, continua sendo cuidado, continua sendo guiado e continua te levando para frente. Mesmo quando você sentir que está parado, na verdade algo dentro de você está sendo transformado. Há mudanças acontecendo no silêncio, no invisível, onde ninguém vê, mas onde tudo começa a se formar. O que hoje parece espera, amanhã pode ser exatamente o que te preparou para viver algo maior. Não se deixe enganar pela ansiedade do agora. Nem tudo precisa ser entendido no momento em que acontece. Algumas respostas só fazem sentido depois, quando você olha para trás e percebe que cada detalhe tinha um propósito. Até aquilo que doeu, até aquilo que você não compreendeu, estava te moldando de alguma forma. E quando vier o desânimo, lembre-se, você já superou dias que achava que não iria conseguir. Você já passou por momentos que pareciam finais, mas não foram. Isso prova que existe em você uma força que talvez você ainda não tenha aprendido a reconhecer completamente. Continue caminhando mesmo que devagar. O importante não é a velocidade, mas não parar. Cada passo, por menor que pareça, ainda é um avanço. E cada avanço te afasta do lugar onde você estava e te aproxima do que está sendo preparado. Existe um cuidado sobre a sua vida que vai além do que você pode controlar. E esse cuidado não falha, não esquece e não abandona. Mesmo nos dias em que tudo parece confuso, há algo maior organizando o que você ainda não consegue ver. Mesmo quando os caminhos parecem se cruzar e tudo fica difícil de entender, existe uma ordem invisível que está ajustando cada parte da sua jornada. O que hoje parece desorganizado, amanhã pode revelar um encaixe perfeito. Nada está realmente fora do lugar quando a vida ainda está em construção. E nos momentos em que você se sente fraco, como se não tivesse mais forças para continuar, lembre-se de que até o descanso faz parte do processo. Às vezes, parar por um instante não é desistência, é preparação. É no silêncio que a mente se reorganiza e o coração encontra força novamente para seguir. Você não precisa carregar tudo sozinho. Nem tudo depende apenas do seu esforço imediato. Existe um tempo para agir e um tempo para esperar. E ambos têm valor. Saber continuar e saber pausar também fazem parte do caminho. Mesmo que ninguém perceba o que você está enfrentando por dentro, isso não diminui o valor da sua caminhada. Há batalhas silenciosas que só você conhece e ainda assim você continua. Isso já mostra uma força que vai além do que você imagina. Não se compare com o tempo dos outros, nem com o ritmo dos outros. O seu processo é único. E o que está sendo construído em você não pode ser apressado. Há algo sendo formado dentro de você que precisa exatamente do tempo que está levando. E mesmo quando tudo parecer parado, confie. Há movimento onde você não vê. Há portas sendo preparadas, caminhos sendo ajustados e respostas sendo alinhadas no momento certo. Não se deixe enganar pela aparência do silêncio. O silêncio muitas vezes não é ausência de ação, mas apenas a parte do processo que ainda não se revelou. Assim como a semente que cresce debaixo da terra antes de aparecer, muitas coisas na sua vida estão sendo formadas fora do seu alcance de visão. E mesmo que o tempo pareça longo, ele não está perdido. Cada dia que passa também está te amadurecendo, te ensinando e te preparando para lidar com aquilo que você ainda vai viver. Há versões suas sendo construídas agora mesmo, mais fortes, mais conscientes, mais preparadas do que a de ontem. Quando você olhar para trás um dia, vai perceber que aquilo que parecia demora era, na verdade, preparação. Que aquilo que parecia atraso era proteção. E que aquilo que parecia confusão estava, aos poucos, organizando o seu caminho. Não permita que o desânimo roube a sua esperança. Porque a esperança não é sobre ver, é sobre continuar acreditando mesmo sem ver. É sobre seguir mesmo sem entender totalmente. É sobre confiar que ainda existe um caminho, mesmo quando ele não está claro. E você não chegou até aqui por acaso.
Cada etapa que você viveu te trouxe até este ponto. Nada foi desperdiçado, nem mesmo os dias difíceis. Eles fizeram parte da sua construção, mesmo que você não tenha percebido na hora. Nada do que você viveu foi em vão. Até os dias em que você pensou em desistir, até os momentos em que tudo parecia pesado demais, até as lágrimas silenciosas que ninguém viu, tudo isso teve um propósito na sua formação. Você foi sendo moldado aos poucos em processos que talvez você não tenha entendido na época, mas que hoje começam a fazer mais sentido. E mesmo o que ainda não faz sentido agora, um dia vai se encaixar como parte de uma história maior. Existe uma força te sustentando nos bastidores da sua vida, te impedindo de parar completamente, te dando motivos para continuar mesmo quando a vontade era desistir. Isso não é acaso. Isso é cuidado constante, mesmo nos detalhes mais simples do seu dia. E quando você pensa que está fraco, perceba, você ainda está aqui. Você ainda está tentando. Você ainda está seguindo, mesmo que devagar. E isso já mostra que existe dentro de você algo que não foi derrotado. O caminho ainda não terminou. O que está à frente ainda não foi revelado completamente, mas já está sendo preparado. E quando chegar o momento certo, você vai entender por que precisou passar por tudo isso. Não se apresse em querer respostas agora. Algumas respostas precisam de tempo para amadurecer, assim como você também precisou de tempo para chegar até aqui. E esse tempo não foi perdido, foi necessário. E esse tempo não foi perdido, foi necessário. Porque é justamente no processo que você aprende o que não aprenderia de outra forma. É no caminho que você descobre forças que não sabia que tinha e entende limites que antes pareciam impossíveis de ultrapassar. E quando tudo parecer incerto, apenas lembre que você não está sozinho nesse caminho. Mesmo nos dias em que a mente pesa e o coração se cansa, existe um cuidado constante te acompanhando em cada passo. Nada do que você viveu foi em vão, nem mesmo as fases difíceis que você não entendeu na hora. Tudo teve um propósito, mesmo que só faça sentido depois. Cada experiência te moldou, te fortaleceu e te trouxe até aqui. Então siga em paz. Não com pressa, mas com confiança. O que está sendo preparado para você ainda vai te surpreender. E quando chegar o momento certo, você vai perceber que tudo fez sentido desde o começo.